Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 137, dia 18 de dezembro de 2023. O ladrão moribundo. Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao versículo 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando nessa mesma condenação? É em nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 39, 43. Os versículos que agora lemos merecem ser impressos em letras de ouro. Eles provavelmente foram a salvação de milhares de almas. Multidões agradeceram a Deus por toda a eternidade que a Bíblia contém esta história do ladrão penitente. Vemos, em primeiro lugar, na história diante de nós, a sabedoria de Deus em salvar pecadores. Dizem-nos que 2 criminosos foram crucificados juntamente com nosso Senhor, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ambos estavam igualmente perto de Cristo. Ambos viram e ouviram tudo o que aconteceu durante as 6 horas em que ele foi pendurado na cruz. Ambos eram homens moribundos e sofrendo dores agudas. Ambos eram pecadores perversos e precisavam de perdão. No entanto, um morreu em seus pecados, como ele viveu, endurecido, impenitente e incrédulo. O outro se arrependeu, creu, clamou a Jesus por misericórdia e foi salvo. Um fato como esse deveria nos ensinar a humildade. Não podemos dar conta disso. Podemos apenas dizer: mesmo assim, Pai, pois assim parece bom aos seus olhos. Mateus 11, 26. Como é que exatamente nas mesmas circunstâncias um homem é convertido e o outro permanece morto em pecados? Por que é que o mesmo sermão é ouvido por um homem com completa indiferença e outro homem vai para casa para orar e buscar Cristo? Por que é que o mesmo evangelho está escondido de um e revelado a outro? Todas essas são perguntas que não podemos responder. Sabemos que é assim e que é inútil negá-lo. Nosso próprio dever é claro. Devemos fazer uso diligentemente de todos os meios que Deus designou para o bem das almas. Não há necessidade de que alguém se perca. Não existe tal coisa como condenação decretada na Bíblia. As ofertas do Evangelho são amplas, gratuitas e gerais. A soberania de Deus nunca foi feita para destruir a responsabilidade do homem. Um ladrão foi salvo, para que nenhum pecador pudesse se desesperar. Mas apenas um foi salvo, para que nenhum pecador pudesse presumir. Vemos em segundo lugar nessa história o caráter invariável do arrependimento para a salvação. Esse é um ponto na história do ladrão penitente, que é terrivelmente esquecido. Milhares olham para o amplo fato de que ele foi salvo na hora da morte e não procuram mais. Eles não olham para as evidências distintas e bem definidas de arrependimento que caíram de seus lábios antes de morrer. Essas evidências merecem nossa atenção. O primeiro passo notável no arrependimento do ladrão foi sua preocupação com a maldade de seu companheiro em injuriar a Cristo. Você não teme a Deus? Disse ele, visto que você está sob a mesma sentença de condenação? O segundo passo foi um pleno reconhecimento de seu próprio pecado.
somos punidos com justiça, pois estamos recebendo o que nossos atos merecem. O terceiro passo foi uma confissão aberta da inocência de Cristo. Este homem não fez nada de errado. O quarto passo foi a fé no poder e na vontade de Jesus Cristo para salvá-lo. Ele se voltou para um sofredor crucificado e o chamou de Senhor. E declarou sua crença de que ele tinha um reino. O quinto passo foi a oração. Ele clamou a Jesus quando estava pendurado na cruz e pediu a ele, mesmo assim, que pensasse em sua alma. O sexto e último passo foi a humildade. Ele implorou para ser lembrado por nosso Senhor. Ele não menciona nenhuma grande coisa que ele havia feito anteriormente. O suficiente para ele, se ele for lembrado por Cristo. Esses 6 pontos devem sempre ser lembrados em relação ao ladrão penitente. Seu tempo foi muito curto para dar provas de sua conversão, mas era tempo bem usado. Poucas pessoas moribundas deixaram para trás evidências tão boas como foram deixadas por este ladrão moribundo. Acautelemos-nos de um arrependimento sem evidências. Milhares pode se temer. Estão todos os anos saindo do mundo com uma mentira na mão direita. Eles imaginam que serão salvos porque o ladrão foi salvo na hora da morte. Eles se esquecem de que, se quiserem ser salvos como ele foi, devem se arrepender como ele se arrependeu. Quanto mais curto é o tempo de um homem e de uma mulher, melhor deve ser o uso que eles fazem dele. Quanto mais perto ele estiver da morte, quando ele começar a pensar, mais clara deve ser a evidência que ele deixa para trás. Nada pode ser estabelecido com segurança como regra geral. Nada deve ser tão pouco confiável como um arrependimento no leito de morte. Vemos em terceiro lugar nesta história o incrível poder e disposição de Cristo para salvar pecadores. Está escrito que ele é capaz de salvar perfeitamente. Hebreus 7, 25. Se examinarmos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nunca encontraremos uma prova mais impressionante do poder e misericórdia de Cristo do que a salvação do ladrão penitente. O momento em que o ladrão foi salvo foi a hora da maior fraqueza de nosso Senhor. Ele estava pendurado em agonia na cruz. No entanto, mesmo assim, ele ouviu e atendeu a petição de um pecador e abriu para ele a porta da vida. Certamente, isso era poder. O homem em que nosso Senhor salvou era um pecador perverso, à beira da morte, sem nada de bom em sua vida passada para recomendá-lo. É nada notável em sua posição atual, mas uma humilde oração. No entanto, mesmo ele foi arrancado como uma marca de queima. Certamente, isso era misericórdia. Queremos provas de que a salvação é pela graça e não pelas obras? Temos isso no caso diante de nós. O ladrão moribundo foi pregado de pés e mãos na cruz. Ele não podia fazer literalmente nada por sua própria alma. No entanto, mesmo ele, pela infinita graça de Cristo, foi salvo. Ninguém jamais recebeu uma certeza tão forte de seu próprio perdão como este homem. Queremos prova de que sacramentos e ordenanças não são absolutamente necessárias para a salvação e que os homens podem ser salvos sem eles quando não podem ser obtidos. Temos isso no caso diante de nós. O ladrão moribundo nunca foi batizado. Ele nunca pertenceu a uma igreja visível e nunca recebeu a ceia do Senhor. Mas ele se arrependeu e creu, e, portanto, ele foi salvo. Deixe que as coisas penetrem em nossos corações. Cristo nunca muda. O caminho da salvação é sempre um e o mesmo. Ele vive.
que salvou o ladrão penitente. A esperança para o pecador mais vil, se ele apenas se arrepender e crer. Vemos, por fim, na história diante de nós, quão perto um crente moribundo está do descanso e glória eternas. Lemos que nosso Senhor disse ao criminoso em resposta à sua oração: hoje você estará comigo no paraíso. Essa palavra hoje contém um corpo de divindade. Diz-nos que no exato momento em que um crente morre, sua alma está em felicidade e em segurança. Sua plena redenção ainda não chegou. Sua perfeita bem-aventurança não começará antes da manhã da ressurreição. Mas não há atraso misterioso, nem temporada de suspense, nem purgatório entre sua morte e um estado de glória. No dia em que ele der seu último suspiro, ele vai para o paraíso. Na hora em que ele partir, ele está com Cristo na glória. Filipenses 1:23. Lembremos-nos destas coisas quando nossos amigos crentes adormecem em Cristo. Não devemos lamentar por eles como aqueles que não têm esperança. Enquanto estamos tristes, eles estão se regozijando. Enquanto estamos de luto e chorando em seus funerais, eles estão seguros e felizes com seu Senhor. Acima de tudo, lembremos-nos destas coisas, se formos verdadeiros cristãos, esperando ansiosamente por nossas próprias mortes. Morrer é uma coisa solene, mas se morrermos no Senhor, então não precisamos duvidar que nossa morte será um ganho eterno. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.